outras palavras. Olá, bom dia. Hoje é domingo, 14 de agosto de 2022. Sou o professor Júlio César. Seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Se você não conhece o nosso canal, caiu aqui de paraquedas, por favor, escute o que a gente tem a dizer. Se você quiser se inscrever no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho das notificações e principalmente deixe seu comentário educado. A gente não precisa pensar de maneira igual, mas tem que se respeitar. E principalmente compartilhe e dê seu like para nos ajudar. Dá like! É isso aí. Esse vídeo de hoje, meus queridos, é dedicado a dois queridos amigos meus. O meu querido amigo e irmão Pedro Henrique, que eu amo mesmo como se fosse um irmão para mim, é um irmão, enfim. E a minha querida professora de matemática, Silvia Portela, incentivadora desse canal, que me ajuda muito, né? Agradeço a eles, aos dois, e dedico este vídeo a eles. Muito bem. O Bananão... O Bananão, também conhecido como Brasil, tem uma política confusa, suja e desarrazoada, de uma maneira tão brutal, que há uma quantidade enorme de pessoas que foram presidentes do Brasil e ninguém conhece. É verdade. Hoje falaremos sobre os mais destacados desses desconhecidos presidentes da República. Começando por ele, Nilo Peçanha. Nascido em Campos, no estado do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha era o vice-presidente de Afonso Pena, que após Afonso Pena morreu repentinamente, teve um ataque cardíaco, sei lá. Então, com a morte de Afonso Pena, ele se tornou presidente do Brasil de 14 de junho de 1909 a 15 de novembro de 1910. Foi um período curto. Ele foi o primeiro negro presidente do Brasil. Negro? Eu vi a foto dele aí. Ele era um mestiço, como os meus aqui de casa, meus queridos filhos João Felipe e Rubens, são mulatos, mestiços. Tem gente que não gosta de chamar de mulato. Desculpe se você não gosta. A minha intenção não é ofender ninguém, não ia ofender meus filhos, né? Meus mulatinhos, meus mestiços, que eu amo. No tempo dele, acho que as pessoas nem consideravam ele branco, né? Não sei. Mas pelos padrões de hoje, ele se autodeclararia negro. Então ele é considerado o primeiro presidente negro da história do Brasil. E ele foi o cara que criou, por influência do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, em 1910 ele criou o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que muito tempo depois foi transformado, o nome foi modificado para FUNAI. Ok? Mas em 1922, eu já falei sobre isso aqui, tem um vídeo que fala disso aí, o vídeo dos jingles dos políticos. Ele foi candidato contra Arthur Bernardes, o seu Mé. Ai, seu Mé, nem a porrete tu vais pôr os pés no catete. Ele foi derrotado por Arthur Bernardes quando foi candidato a presidente da República. Muito bem. José Linhares. Toma cachaça, caralho! Na época do Estado Novo, em 1937 e 1945, a ditadura fascista de Getúlio Vargas, o cargo de vice-presidente da República foi extinto pela Constituição de 37, a polaca, escrita por Francisco Campos, né? Como o Congresso Nacional estava fechado, então também não tinha presidente do Congresso, que são os cargos em sequência para ocupar a presidência da República. Vice-presidente, presidente da Câmara, Senado e STF, né? Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então, quando Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro
pelos militares para impedir que ele perpetuasse um outro golpe. Desta vez os militares queriam chegar ao poder por eles mesmos, né? E não havia vice-presidente, então assumiu o presidente do Supremo Tribunal Federal. E foi assim que José Linhares, nascido em Guaramiranga, no Ceará, virou presidente do país por 5 meses e 3 dias, de 29 de outubro de 45 a 31 de janeiro de 46. Ganhou o apelido de José Milhares, porque, apesar de curtíssimo tempo de governo, ele empregou todos os familiares que apareceram. Então os Linhares viraram milhares. Calma. O próximo, João Fernandes Campos Café Filho. Nascido no Rio Grande do Norte, em Natal, para ser mais preciso, era o vice-presidente de Getúlio Vargas, que foi eleito pelo povo em 1950 para governar o Brasil de 51 a 56. O povo brasileiro tem uma memória espantosa. Rapidamente se esqueceram de todas as torturas, prisões, assassinatos, censura da ditadura Vargas e ele foi eleito com a maioria gigantesca. Muito bem. O vice era o tal João Café Filho. Quando Getúlio Vargas se suicidou, em 24 de agosto de 1954, ele assumiu a presidência, pelo vice-presidente, assumiu a presidência de 24 de novembro de 54 24 de agosto de 54 a 8 de novembro de 1955. Seu nome, por curiosidade, aparece até em letra de música popular. Uma canção chamada Cosme e Damião. Cosme e Damião era um apelido que se dava naquele tempo, um apelido até gentil, que se dava aos policiais, porque eles sempre andavam em duplas. Então as pessoas se referiam àquela dupla de policiais, qualquer que fosse o nome deles real, não importava. Aquela dupla era chamada de Cosme e Damião. Isso é uma cena típica, nessa canção você tem uma cena típica dos anos 50, no Rio de Janeiro, então capital federal. A música é de Wilson Batista com letra de Jorge de Castro e interpretada por Jorge Veiga. Parei meu carro na Praça Paris, eu e a Conceição. De repente escutei boa noite, era o Cosme e o Damião. Destacaram papel amarelo, a multa. Que situação é que distraidamente eu estacionei na contramão. Salivei o Cosme, dei um cigarro pro Damião. Tentei convencer os bons soldados que mostravam pão de açúcar à Conceição. Ouvi, um deles riu e o outro me falou, cheio de fé. Duralex, Sedilex, nem que o senhor fosse o café, dei marcha ré no Chevrolet e pendurei o meu boné. Samba de breque. Muito bem. O tal Café Filho não merecia aparecer numa tão bela canção na história do Brasil. Ele fez parte do golpe, a tentativa de golpe que pretendia impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira. Afastou-se da presidência da República em 8 de novembro de 55, alegando problemas de saúde, problemas cardíacos graves. E o cargo foi então ocupado pelo presidente da Câmara. Quem era o presidente da Câmara? É o próximo da nossa lista. Carlos Coimbra da Luz. Nascido em Três Corações, em Minas Gerais, a terra do Pelé, né? O pobre do Pelé merecia isso. Era o presidente da Câmara dos Deputados e fez parte também da tentativa de golpe para impedir a posse de JK. Foi presidente do Brasil, pasmem, por 3 dias. Eu tô passada, chocada.
8 de novembro de 55 a 11 de novembro de 55, quando foi deposto pelo Marechal Henrique Teixeira Lott. Nós já falamos, ele depois foi candidato a presidente da República, tem um vídeo aí que eu falo sobre isso, e foi substituído pelo presidente do Senado. De novo, né? E o presidente do Senado é o próximo da nossa lista, Nereu Ramos. Parece o Conde Drácula. Foi colocado na presidência da República, ele era presidente do Senado, né, pelo contragolpe armado pelo Marechal Lott, e governou o Brasil por 3 meses e 21 dias, de 11 de novembro de 55 a 31 de janeiro de 56, quando finalmente Juscelino Kubitschek foi empossado. E quem é o próximo? Pascoal Ranieri Mazzilli. Paulista de Caconde assumiu a presidência da República 6 vezes, mas 2 ficaram muito famosas. A primeira das famosas foi quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República e o vice, Jango, estava em visita oficial, missão oficial à China. Os militares acusando Jango de ser comunista, não sei o quê, carreirista, sindicalista, golpista, comunista, enfim. Os militares não queriam assumir, não queriam permitir a posse de Jango. E então ele, como presidente da Câmara, Jango era o vice não podia voltar ao Brasil porque seria preso, ele que era o presidente da Câmara assumiu o governo e ficou no cargo de 25 de agosto de 1961 a 7 de setembro de 1961, quando o Jango assumiu, depois de um acordo e uma mudança constitucional que estabeleceu o parlamentarismo no Brasil. Muito bem. A segunda vez das famosas, né, vezes que ele assumiu, a segunda entre as famosas, quando houve o golpe civil-militar de 1964, quando aquele senador Auro de Moura Andrade, E a sua vagabunda capivara declarou vago o cargo de presidente da República e ele, então, como presidente da Câmara, foi empossado e ficou no cargo de 2 de abril de 64 a 15 de abril de 64. Mas ele não mandava em nada, quem mandava eram os militares. Ele só estava ali no papel de testa de ferro, comumente chamado de laranja. Ele não mandava mais em porra nenhuma. A junta militar é quem tinha todo o poder. E aí, então, ele entregou, em 15 de abril de 64, entregou o cargo de presidente oficialmente ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. É isso aí. Olha a confusão disso aí. O presidente renuncia, o vice não pode tomar posse, aí assume o presidente da Câmara, aí depois vem o golpe de 64. Que golpe? Rapaz, de novo, é isso aí. Muito bem, quem é o próximo da lista? Pedro Aleixo. Nascido em Mariana, em Minas Gerais, foi vice-presidente do período Costa e Silva. Tinha sido ministro da Educação do Castelo Branco também, é bom que a gente diga isso. Muito bem, então ele assumiu a presidência entre 11 e 14 de abril de 67, quando Costa e Silva fez uma visita ao Uruguai. Em 13 de dezembro de 1968, ele foi o único membro do alto escalão do governo federal que se recusou a assinar o AI-5, que piorou brutalmente a ditadura que já existia no Brasil, com censura brutal, com cassações, prisões, até pena de morte, tortura e diabo quatro. Muito bem. Os militares não gostaram. Ele foi o único dos membros do gabinete presidencial que se recusou a assinar o AI-5. Quando Costa e Silva teve uma trombose, um acidente vascular cerebral, em 31 de agosto, eu acho, 31 de agosto de 69,
o que deveria ocorrer? O vice-presidente, Pedro Aleixo, deveria assumir, mas não deixaram. Os militares o impediram de assumir e extinguiram seu mandato pelo AI 16, que foi publicado em 14 de outubro de 69. Olha a confusão. Meu Brasil brasileiro, meu Brasil Muito bem, quem é o próximo? O próximo da lista, o último dessa lista, nada agradável, Antônio Paz de Andrade. Viu aí? Nascido em Mombaça, no Ceará, foi presidente da Câmara entre 1989 e 1991, sucedendo a Ulisses Guimarães. Muito bem. Como o presidente Sarney já era o vice que assumiu, porque o presidente Tancredo Neves nunca assumiu, ele morreu antes da posse, então o Sarney era o vice, então o Sarney não tinha vice. Nesse caso, então, o vice era o presidente da Câmara, que na ocasião era o senhor, o cearense, Antônio Paz de Andrade. Ele, só no ano de 89, ele assumiu a presidência da República 12 vezes, nas viagens que o Sarney fazia. Mas entrou para a história dos tristes trópicos do Bananão, numa das vezes em que o Sarney, eu acho que o Sarney tinha ido a Paris, a comemoração do centenário da Revolução Francesa e tal. Aliás, bicentenário, né? Era bicentenário da Revolução Francesa, em 1989. Então ele assumiu, dessa vez que ele assumiu, ele lotou o avião presidencial com amigos e apaniguados, o que custou uma fortuna aos cofres públicos, ao dinheiro dos impostos do contribuinte, para levar esses seus amigos e apaniguados até Mombaça para se exibir lá como presidente da República. Ganhou por isso o apelido de presidente Mombaça. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Viu como é complicada a história do Bananão? A história política do Bananão é complicada. Que vergonha dessa bomba de país, dessa república bananeira. Mas é preciso conhecer essa bagunça. Um povo que não conhece sua história corre o risco de repetir os erros do passado. É verdade. Olho vivo. É isso aí.